Senhor, fala conosco também aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós estamos na campanha de libertação, de quebra de maldições. E algo que o Senhor revelou para mim esses dias, através da palavra, eu quero trazer para vocês também nessa noite. Amém? Os acharam, diga amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre. Vocês estão comigo aí? Versículo 18, Lucas, capítulo 4. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tu o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Quem é que estava falando aqui? Quem? Jesus Cristo. Jesus estava diante dos escribas, dos fariseus, homens cultos, vamos dizer assim, homens intelectuais, homens super inteligentes que nasceram para estudar, homens que nasceram e que cresceram aprendendo sobre a lei. E aí Jesus vai e declara na sinagoga que ele era o Messias. E esses homens não acreditaram em Jesus. O que eu quero declarar aqui para vocês? Não adianta eu ser uma pessoa bem estudada, uma pessoa que conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, uma pessoa que sabe muito bem o que está escrito aqui dentro, uma pessoa que sabe como foi que Jesus veio ao mundo, uma pessoa que sabe Gênesis, Apocalipse, que sabe todas as histórias, que entrou em Israel, conheceu todas as histórias de Israel. Se eu não tenho a revelação do Espírito Santo, esses homens não tinham a revelação do Espírito Santo, que Jesus Cristo era o Messias. Eles estavam nesse momento acusando Jesus, que Jesus estava se autoproclamando o Messias. Então eles não acreditavam em Jesus e não criam que Jesus era o Messias. E a Bíblia diz sobre um homem chamado Simeão, um homem que não tinha estudo, um homem que não tinha cultura, um homem, vamos colocar assim, igual nós mesmos aqui, que só sabe o basicão mesmo, mas era um homem que temia a Deus, que confiava em Deus e que tinha o discernimento do Espírito. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, que o Espírito Santo revelou para esse homem que o Messias estava chegando e que o Messias havia nascido. E esse homem pega, confia no Espírito
Santo, ouve a voz do Espírito Santo, acredita e vai até o estábulo. E quando ele chega no estábulo, ele se depara com uma criança, com um bebê recém-nascido. Quem era ele? Jesus, o Messias. E ele pega Jesus no colo e fala: agora o Senhor pode me levar para a glória, porque agora eu vi o Salvador. Ele acreditou em Jesus quando ele era um bebê, porque ele tinha o discernimento do Espírito Santo. Nós, como cristãos, precisamos pedir esse dom que está lá em 2 Coríntios, se eu não estiver enganado. O dom do Espírito Santo, e um deles é discernimento de Espírito. Nós não podemos brincar com os dons do Espírito Santo. Nós temos que clamar a Deus para nos dar. Esses dons não é à toa. Eles vêm para nos abençoar, para revelar para nós as coisas. E esse homem chamado Simeão, que não era inteligente, vamos colocar assim, de saber as culturas, mas ele tinha algo que era maior do que o conhecimento. Ele tinha o discernimento de Espírito. E ele acreditou que Jesus Cristo era o Messias. Mas esses homens aqui, os escribas, os fariseus, nossa, para ser escriba naquela época, que escrevia a lei, que escrevia as coisas, não era pouca coisa, não. Era muito, tinha que estudar muito. Era pessoa muito inteligente. Eles eram muito inteligentes, conheciam a Bíblia. Tem uma história que diz que os judeus, até os 12 anos de idade, eles decoravam o Pentateuco. Quem sabe o que é o Pentateuco? Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos dizer ele: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles sabiam tudo. Eles decoravam isso. Porém tinha a mente trancada, a mente fechada. O que eu quero dizer para nós essa noite? Não venhamos ter a mente trancada para o Espírito Santo de Deus, mas que a nossa mente esteja aberta para o que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós vivemos um mundo carnal, gente, onde nós trabalhamos e cansamos e vivemos uma correria doida, de um trem, de outro. Se o dia fosse 48 horas, nós tínhamos ainda que precisava ainda de mais 50 horas para poder fazer tudo que a gente coloca para a gente fazer. Mas em meio a tudo isso que nós vivemos aqui na terra, não podemos esquecer que existe um mundo espiritual. Existe um mundo que é interligado ao nosso, que é o mundo espiritual. E para entender o mundo espiritual, eu preciso de um dom do Espírito Santo, que é o discernimento de Espírito. Eu preciso discernir o que está acontecendo na minha vida, eu preciso discernir quem é Jesus, eu preciso discernir o mundo espiritual. Se eu não discerno o mundo espiritual, eu vou viver igual os fariseus, com a mente fechada para as coisas de Deus. Diz misericórdia. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, se você quiser abrir, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, a libertação, a quebra de maldição, ela começa na nossa mente. Ela tem que começar aqui. Eu preciso me libertar aqui dentro da minha mente. Eu preciso libertar das cadeias que me prendem através da minha mente, através da minha alma. E o Senhor fala para mim e para você aqui, que transformai-vos pela renovação da nossa mente. Se eu tiver uma mente religiosa igual os fariseus, conhecia a Bíblia de capa a capa, mas não tinha discernimento de Espírito, não vai adiantar. Se eu tiver um coração endurecido, não estou nem aí, a pessoa está falando, diz que Deus está dizendo, ou a Bíblia está falando, meu coração está endurecido e eu não quero nem orar para Deus abrir, não vai receber também. E outra coisa, conhecimento sem revelação. Por que muitas vezes eu leio a Bíblia e não entendo? Porque falta revelação. Quem é que dá a revelação da Bíblia? É a pastora? Não, é Deus. É o discernimento de Espírito. Precisamos pedir o dom do discernimento de Espírito, da revelação. Senhor, me dá a revelação da sua palavra. Não adianta nada eu pegar esse
e não conseguem entender, porque a Bíblia não é um livro humano, a Bíblia é um livro espiritual. Para entender ela, eu preciso da revelação que vem da onde? Do Espírito. E que jeito que eu tenho essa revelação? Clamando, pedindo: Senhor, eu quero revelação da sua palavra, eu quero discernimento de Espírito para entender o que está acontecendo na minha vida, na minha casa. Eu preciso desse dom de discernimento de Espírito. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Ô Felipe, você pode trocar o fundo musical, por favor? Hebreus capítulo 5, versículo 13. Quem for achar vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá então? Versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem é que tem o discernimento do bem e do mal aqui? É os adultos. Como que eu me torno adulto diante de Deus e paro de ser neném tomando somente leitinho? Se nós não parar de tomar leite, não vai ser anão, criancinha para sempre. E a palavra fala que aquele que se alimenta de leite, de coisinha fácil, de palavras fáceis, que não entende nada da palavra, ele é criança. Mas para que eu possa crescer, eu preciso de alimento sólido, para aqueles que pela prática. O que é pela prática? O que é uma prática? Para mim aprender, vamos supor, costurar, eu tenho que praticar. Para mim aprender, a Mônica, que lá tira o leite, né, Mônica? Para tirar o leite, eu não sei nada. Se eu pegar lá naquela vaca lá, vai sair leite nenhum, ainda vai dar coisa ainda. Mas que jeito que eu pego a mãe para tirar leite? Prática, não é? Tudo é pela prática. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que para mim apossar do alimento sólido da palavra de Deus, da revelação da palavra, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso que haja prática dessa palavra na minha vida. Eu preciso ler, eu preciso praticar ela, eu preciso passar ela para frente para alguém. Irmão, se eu não passar o conhecimento que Deus tem me dado, a revelação para alguém, eu vou ficar empanzinado. Quem já ficou empanzinado na vida? Você vai na barriga e faz puf, 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 não é? E aí aquele tanto de gás, aquele tanto de dor, não é isso? Se eu guardo tudo que eu conheço só para mim, eu não passo para ninguém, eu não ajudo ninguém, eu vou ficar empanzinado espiritualmente. Tudo vai ficar ruim, eu não vou ter mais a direção. Eu preciso crescer, fala comigo, eu preciso crescer espiritualmente. Tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aquele que cresce espiritualmente, se torna adulto, ele tem as suas faculdades para discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, e passa a deixar de ser criança espiritualmente e passa a ser adulto espiritual. E nós precisamos ser adultos espirituais para que possamos entender a revelação que o Senhor está trazendo. Aqueles homens fariseus, saduceus, escribas, homens inteligentes, homens cultos, homens grandes diante da sociedade, era bebê, tomava leite, não tinha discernimento do Espírito e não puderam discernir que Jesus Cristo era o Messias. E aquele homem que não tinha nenhum conhecimento, vamos dizer assim, mas era temente a Deus e tinha revelação da palavra, ele acreditou que aquele bebezinho que ele pegou no colo era o Messias. Esses homens que não acreditaram em Jesus, que não acreditaram que Jesus era o Messias, pessoas que não acreditam que Jesus é o Messias, pessoas que não têm a revelação
e não têm discernimento. Essas pessoas, irmãos, andam amarradas pelo inimigo, presas pelo inimigo. Nós precisamos buscar revelação, amém? Do conhecimento. Eu e você somos abridores de portas espirituais. Falei isso hoje, estou falando de novo. Efésios 4, 27 fala assim, ó: não deis lugar ao diabo. Quem dá permissão para o diabo entrar na nossa vida? É nós. Quem dá legalidade para ele entrar? Quem dá essa permissão? É eu. Eu dou na minha vida, você dá na sua vida. É aquela história do preguinho. Já bate, ele fala: não, você não vai entrar com esse povo pedido. Quando ele vem só com o preguinho, e a gente pega e deixa ele entrar, e depois ele vem e coloca o resto das suas tralhas, tudo lá nesse preguinho. Então quem dá a legalidade para o diabo entrar é nós mesmos. Diz misericórdia. Existe um perigo aonde nós abrimos legalidade, chamado emoções. Muitas vezes abrimos legalidade por causa das nossas emoções. A Bíblia diz em Salmos: irai-vos e não pequeis. Nós podemos irar, mas não podemos pecar. Sentir algo no nosso coração não é pecado, mas agir errado abre portas na nossa vida espiritual, para que o diabo entre, para que ele ataque a nossa vida, para que ele ataque a nossa casa, para que ele ataque a nossa geração. E quando eu abro portas espirituais, eu abro legalidade geracional. O que é uma legalidade geracional? Uma legalidade que vai para gerações para frente, que vai para meus filhos, que pode pegar meus netos, meus bisnetos e tataranetos, e assim vai. Abra sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 23. Para trás aí um pouquinho. Mateus, capítulo 23, versículo 28. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Diz assim, ó. Primeiro 27 fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estáis cheios de hipocrisias e também de iniquidade. Hoje eu quero mostrar para vocês que existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Talvez até nesse momento hoje você está achando que iniquidade é a mesma coisa que pecado. E eu quero mostrar para você aqui que a iniquidade não é pecado, é diferente. E o Jesus pega e fala aqui, ó: mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Hipocrisia, falsa manifestação de caráter. Você por dentro é uma coisa e por fora é outra. Por fora você, ai meu amado, meu irmão, que lindo, que maravilhoso. Por dentro, que irmão, né? Vamos falar as palavras. Que irmão, se eu pudesse, por dentro, cheio de hipocrisia. Parece que é bom por fora, mas por dentro é mal. Parece que por fora é maravilhoso, mas por dentro tem maldade. E o Senhor estava falando para eles que eles eram por dentro cheios de hipocrisias e iniquidade. Abre comigo lá no versículo 30. E diz eles: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Quem estava falando isso? Homens cultos, estudados, homens da lei, fariseus, né? Escribas, saduceus, estava dizendo para Jesus: Jesus, se eu tivesse vivido no tempo dos meus pais, eu não teria feito o que eles fez. E aqui ele está dizendo: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Aí Jesus fala: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Iniquidade, maldição hereditária. Vou te mostrar em Isaías daqui a pouco. Jesus estava falando para eles. Eles estavam falando para Jesus: Jesus, mas nós não vivemos o tempo dos nossos pais. Porque as pessoas acham que maldição só está no Velho Testamento. Eu estou mostrando para vocês que Jesus está mostrando aqui no Novo Testamento maldição hereditária. E eles falam: se eu tivesse vivido nos tempos dos meus pais, eu seria cúmplice, mas eu não vivi, então eu não sou cúmplice mais. E Jesus entra e fala para eles aqui no próximo versículo, versículo 32 a 31: assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Presta atenção no que Jesus está falando. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Esse copo está cheio de quê? De água. Para que eu possa encher essa medida, eu não posso colocar suco de uva, porque não é a mesma medida. Eu não posso colocar aqui dentro pipoca, porque eu não vou encher com a mesma medida. Esse copo, para encher com a medida, ele vai ter que ser cheio de água. Se eu quero encher a medida de uma farinha até recalcar e sacudir, eu tenho que colocar mais farinha. E Jesus estava falando para eles: vocês irão encher a medida de vossos pais. Tem o versículo, eu não sei se é o versículo 30. Aqui, versículo 35, olha o que Jesus fala. 34: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Presta atenção: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo. Está comigo? Versículo 35, Mateus 23, 35. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e a quem mataste entre o santuário e o altar. Presta atenção comigo, para que você possa entender sobre a maldição hereditária, sobre a iniquidade. Fica comigo aqui. A Bíblia diz, Jesus está falando, os saduceus viram para ele e falam: Jesus, mas quem matou foi nossos pais. Quem feriu os profetas foi nossos pais. E Jesus fala para eles o seguinte: porém vocês vão fazer a medida de vossos pais encher. Que jeito? Matando os profetas que eu vou enviar, os sábios e os escribas, até que o sangue do justo Abel e o sangue de Zacarias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Presta atenção comigo. Uma geração geralmente é 100 anos. Sabe quantos anos que esse profeta aqui, Zacarias, foi morto antes de Jesus falar isso? Fala comigo, 400. Quantas gerações? A Bíblia diz que a iniquidade está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Que a iniquidade de dos pais alcançará a terceira e quarta geração. Sim? Abre comigo a Bíblia, gente. Pode folhear aí. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O Senhor está falando isso. E a Bíblia
primeiro sangue justo a ser derramado na terra foi o sangue de Abel, que era irmão de quem? Caim. Então aqui começou uma maldição. E aí o que acontece? O que eu quero trazer a revelação para vocês aqui sobre isso daqui? Quando Jesus fala que até Zacarias, que é a última geração, vamos colocar assim, quarta geração, foi 400 anos antes de Jesus declarar isso, já era para terminar sim ou não? A maldição? Sim ou não? Não era até a terceira e quarta geração, mas eu quero que vocês entendam uma coisa aqui nesse momento agora. Presta atenção, eu já falei isso, vou falar de novo. A maldição veio desde Caim, que matou Abel, e veio matando o justo, que eram os profetas. E a Bíblia diz que esses homens, escribas e fariseus, iriam matar os profetas, que Jesus iria estar se levantando naquele momento, e a medida deles iria encher. Então o que isso significa? Que quando os antepassados deles fizeram o que fizeram com Zacarias, eles também estavam fazendo, eles estavam atraindo a maldição. O que isso significa aqui? Por que até um justo Abel, pastor? Porque desde lá não foi quebrada a maldição. A maldição, quando ela não é quebrada, quando não há perdão, pedido de perdão, quando não há renúncia, quando não há posicionamento, essa maldição não é quebrada, a iniquidade não é arrancada. Nós vamos ver agora em Isaías que o pecado é perdoado e a iniquidade ela é arrancada. Daqui a pouco nós vamos ver. E aí o que acontece? Quando está chegando, vamos supor, a terceira geração, os escribas e os fariseus começam a fazer, quando chegou a quarta geração, que era para ser quebrada a maldição, eles fazem a mesma coisa. Eles começam a matar profetas, um deles que eles matam é Jesus Cristo. E quando eles matam, eles trazem de volta a herança, e a herança começa de novo. Então, aquela geração ela vai ser cheia de que a próxima geração deles irão alcançar de novo mais outra maldição. Irmãos, é algo muito complexo e muito difícil de entender, porém muito necessário para que nós venhamos entender. Que a maldição, irmãos, ela não pega sem causa, mas quando abrimos causa, quando cometemos pecado, ela vem. A iniquidade vem. E a Bíblia diz para nós, abre comigo Isaías, capítulo 6. Quem for achar, vai dando glória a Deus. Isaías, depois de Cantares, capítulo 6, versículo 7. Vamos lá? 6, 7. Fala assim. Quem está falando isso? Quem sabe? Quem vai dizer o que vai dizer agora? Isso, irmãos. Profeta Isaías. Ele diz aqui, ó, no ano da morte do rei Josias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Olha que serafim bonito, gente. Cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus pecados e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins virou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa. Tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi, e perdoado o teu pecado. É uma coisa, iniquidade é outra. Pecado, ele é perdoado. Pecado é uma ação.
ação que nós fazemos, uma escolha que nós fazemos, e nessa escolha nós somos perdoados. Cometi pecado, Senhor, pequei contra ti, me perdoa, Jesus, tem misericórdia de mim. Porém, a Bíblia diz para nós: a tua iniquidade foi tirada, a tua iniquidade foi arrancada. O verbo tirar e arrancar não é o mesmo que perdoar. Então existe uma diferença entre perdoar e uma diferença entre arrancar. A iniquidade, o Senhor tem que arrancar ela de nós, não é perdoar. Essa iniquidade é uma raiz em nós. Já ouviu falar na raiz de amargura? Uma raiz dentro de nós. É um padrão repetitivo. Já viu alguém falar assim: gente, mas está repetindo na minha família, está repetindo isso, está repetindo aquilo? Isso é iniquidade. É uma herança espiritual. É uma maldição hereditária. Estava ouvindo o testemunho de uma mulher, de uma pastora, e ela disse que ela era a mulher da vida, desgarrada, pecadora, vamos dizer assim. E o marido dela, filho de pastores, igreja renomada, missionária, a mãe dele era. E o menino encontra com ela e eles se casam, né? Então, e ela vira crente, hoje é uma pastora. E aí os irmãos dele, todo mundo casou com fé. O filho da sogra dela, primogênito, morre de morte prematura. Os filhos dos cunhados dela, homens, morreram de morte prematura. Quando é fé, o filho dela morre de morte prematura. O filho dela morre sem nenhuma explicação. Os médicos falaram: não existe explicação para a morte do seu filho. Presta atenção, bem profunda. E aí ela despertou e falou: Senhor, eu preciso saber o que está acontecendo. E foi averiguar, nada na família dela ela encontrou, mas na família da sogra dela, ela encontrou derramamento de sangue no passado. Um dos avós, tataravós, era dono de fazenda e tinha escravos e matou os escravos. E esse derramamento de sangue, irmãos, veio como uma maldição hereditária, matando os primogênitos sem nada de lógica. Matando os primogênitos, vamos dizer assim, antes da hora. Porque a Bíblia diz que Deus tem longevidade de dias para nós morrer sereno, lá com os nossos 80, 90, 100 anos. Porém, a Bíblia diz que a maldição, ela mata. Vou provar para vocês. Quem lembra da história de Raquel? Raquel morreu velha? Raquel morreu de que jeito, gente? Dando a luz para quem? Não, gente, eu quero que vocês estudem a Bíblia. Qual é o nome do filho dela? Benjamim. Morreu uma morte prematura, uma maldição. Vou lembrar vocês. Quando Raquel sai, porque Raquel era a esposa amada de quem? Jacó. Era amada dele, era escolhida de Deus na vida dele, era ela. E aí ela pega e morre prematuramente. Eu vou dizer para vocês uma maldição lançada. A Bíblia diz para nós que Raquel, quando ela sai da casa do pai dela, o que ela faz? Ela cata os ídolos do pai. Por que vocês acham que ela catou aqueles ídolos, gente? Porque vocês acham que ela queria que o pai dela fosse liberto da idolatria? Não. Eu pesquisei. Sabe de que eram os ídolos? Estátuas enormes. De quê? De quê? Vocês acham que ela ia ficar de olho em barro, gente? Vocês acham que ela ia ficar de olho em barro? Ela estava de olho no ouro. Que aquelas estátuas enormes de ouro, ela cata aquilo ali. Eu imagino que ela pensou assim: gente, eu vou sair, meu marido vai deixar eu morrer de fome, então eu vou pegar isso aqui. Penso eu. Vender isso aqui. E aí a Bíblia diz que o pai dela vem atrás dos ídolos de ouro. Quando ele vem, o que ela faz? Esconde tudo debaixo dela. Ela faz um montinho ali, senta em cima. E aí o sogro de Jacó começa a falar assim: você é um maldito, você roubou meus ídolos, você trouxe eles. Eu tenho certeza que é você, Jacó. Não foi eu não,
filhos, que ele morra. Logo após, o que aconteceu com a esposa? Morreu. Ela morreu. A maldição, irmãos, a iniquidade, ela tem que ser arrancada de nós. Ela tem que ser tirada de nós, como o Senhor falou aqui. E a maldição, ela só é arrancada através do nosso posicionamento, do nosso arrependimento pelos pecados dos nossos antepassados. Vocês acham, irmãos, que uma pastora está orando a Deus e falando: Senhor, dá oração para os irmãos orar em casa e nós também à toa? Vocês acham que aquela oração que está passando por vocês não está tendo nenhum movimento no mundo espiritual? Vocês acham que a oração que está lá no grupo está lá assim de enfeite? Ela está lá de enfeite, se você deixar orar. Mas se você orar, irmãos, vai quebrar cadeias, vai arrancar a iniquidade de dentro da sua vida, da sua descendência, da sua geração. Iniquidades que nós nem sabemos que existem, maldições que nós nem temos noções que elas existem. Vocês acham que Deus colocou essa campanha no coração do pastor à toa? Deus sabe o que está vindo no seu futuro e no meu futuro. Ele sabe que é necessário arrancar essa iniquidade de nós. E a Bíblia diz que foi necessário vir uma brasa viva que o anjo nem pegou com a mão, ele pegou com um garfo grande, sei lá, e tocou nele, na boca dele. E a Bíblia diz que naquele momento, o que aconteceu? A iniquidade foi tirada. A iniquidade foi tirada e o pecado perdoado. Vocês acham, irmãos, que ciclo de vício, ciclos familiares, repetitivos, destruição contínua? Tem gente, irmãos, que morre um filho, morre dois, morre três. A pessoa não abre os olhos. Tem gente que está morrendo, já está com a medicente ali, outra por lá. E pensa que é normal, porque Deus quer levar. Tem uma maldição aí. Tem uma iniquidade aí. Irmãos, Deus está falando com muita gente que está chegando e pastor, só isso. Deus falou comigo isso. Olha em cima do que Deus está falando com você. Porque Deus está tirando a iniquidade da sua família. Deus está colocando uma brasa viva em nós, irmãos. E arrancando a iniquidade dos nossos antepassados e até mesmo que nós abrimos. Porque nós também abrimos maldições na nossa vida. Pecados que nós cometemos, falta de arrependimento, maldade em nossos corações. Diz misericórdia. Nós vimos que, não vou ler lá em Êxodo não, mas nós vimos lá que fala que a iniquidade dos pais, né? Ela recai até a terceira e quarta geração. Uma das coisas que nós temos que fazer, confissão. Segunda, renúncia. E terceira coisa, nos posicionar diante de Deus, para que essas iniquidades sejam quebradas e anuladas na nossa vida. Para que esses ciclos sejam rompidos, ciclos de herança maldita, herança de maldição que vem contra as nossas vidas. Nós precisamos confessar os nossos pecados pessoais e os pecados dos nossos familiares. E nós precisamos renunciar tudo isso. Senhor, eu renuncio esses pecados. Eu não vou cometer esses erros. Eu não vou cometer esses pecados. Diz misericórdia. Quando nós fazemos isso, nós fechamos portas espirituais. Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer uma oração. Vamos revestir primeiro. Senhor, nós nos revestimos com a tua armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Colocamos os sapatos, Senhor, do Evangelho da Paz, colocamos o escudo da fé e a espada do Espírito. Coloca o escudo da fé no peito e a espada você levanta. Diz comigo: Senhor meu
meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença, com temor e verdade. Eu reconheço, Senhor, que existem portas abertas na minha vida, na minha família e na minha história. Portas abertas pelo pecado, pelas escolhas erradas e por decisões dos meus antepassados. Mas hoje, Pai, eu não ignoro mais, eu não escondo mais, eu não fujo mais. Eu reconheço, se houve idolatria, se houve vícios, se houve imoralidade, se houve palavras de maldição, se houve derramamento de sangue, hoje eu confesso diante de Ti. E agora, em nome de Jesus, eu renuncio toda herança maligna, eu renuncio todo ciclo repetitivo, eu renuncio toda influência das trevas. Eu declaro, isso não me pertence mais. Pelo poder do sangue de Jesus, eu tomo posse da liberdade, eu tomo posse da restauração, eu tomo posse da herança da cruz. Toda porta aberta, eu declaro fechada agora. Toda legalidade do inimigo, eu declaro cancelada. Toda cadeia espiritual, eu declaro quebrada. Eu profetizo, minha casa será restaurada, meus filhos serão livres, minha geração será abençoada. Eu declaro, não haverá mais maldição hereditária, haverá bênção hereditária, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode aplaudir o Senhor. Podem sentar. Quem não renova a mente, repete ciclos. Você decide quem entra e também quem fica. O que você não trata, você transmite, mas o que você entrega a Deus, Ele transforma. Amém? Essa palavra eu quero passar para o pastor.